Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho responder à Book Tag Filosofia de Ler. Eu vi pela primeira vez esta tag no canal da minha homónima, da Ana Lopes, do Sabor dos Meus Livros, quando ela completou os 1000 subscritores e fez esta tag. E pouco tempo depois eu vi a Palouca e a Tita a fazer e fiquei com aquilo, eu devia fazer esta tag, entretanto deixei passar. E coisa do destino, a Dorinha Linda, portanto a Dora Santos Marques, do canal Books and Movies, fez há pouco tempo esta tag e identificou-me, portanto que é mesmo... Disseste que ias fazer, agora faz. E fez muito bem. Portanto, muito obrigada à Dora por me ter identificado para responder esta tag. Esta é uma tag daquelas de só de responder a perguntas e respostas, portanto não tenho que estar a tirar livros da estante, o que é sempre positivo. Mas, como o nome indica, a filosofia de ler é uma tag bastante filosófica, portanto vamos ver o que é que daqui sai. Mas antes de eu vos dizer as minhas respostas a esta tag, se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever. A meta este ano é chegarmos aos 1000 subscritores, portanto subscrevam, partilhem o canal com os vossos amigos e não se esqueçam de deixarem um gosto se gostarem deste vídeo. Eu agradeço-vos muito. Então, vamos começar a responder à tag e eu peço desculpa, eu vou estar a olhar para baixo porque eu não sei as perguntas de cor e tenho que consultar aqui as minhas cábulas. Então, a primeira pergunta é: o que é mais importante, uma boa personagem, a trama ou a mensagem? As três coisas. Penso que se o livro for uma trama espetacular e os personagens não prestarem para nada e não tiver mensagem nenhuma, o livro também não deve ser assim tão bom. Se a personagem for espetacular e a trama não prestar, também não deve ser assim tão bom. Se não tiver mensagem nenhuma no final, eu penso que até posso gostar do livro, mas se calhar no momento a seguir vai-se apagar da minha cabeça. Portanto, eu penso que tem que ter um equilíbrio entre as três coisas. Há histórias que primam por terem uma trama excepcional, outras que primam por ter uma personagem excepcional. Portanto, eu penso que depende do tipo de história também, mas um bocadinho das três coisas, pelo menos. E depois o resto pode-se nivelar, mais ou menos, tendo em conta o tipo de história, se é que faz sentido. 2. Deveríamos ler livros que abordam ideias ou opiniões com as quais discordamos? Sim, absolutamente sim. E esta é uma temática... Esta pergunta pode parecer óbvia, mas eu tenho visto tanta gente a cair neste erro. Há tantas histórias, tantos livros que abordam temas problemáticos e que estão a ser postos de parte porque estão a ser rotulados de problemáticos. As pessoas tentam ser tão politicamente corretas que metem os livros de parte porque são problemáticos e não os podemos ler e esquecem-se que essa atitude também é problemática. Nós temos que ler coisas com as quais não concordamos para também vermos o nosso ponto de vista e percebermos que não concordamos. Senão, como é que sabemos que essas coisas existem? Por exemplo, um dos livros que eu tenho visto muito a falar é Eleanor and Park, da Rainbow Rowell. Este livro é considerado problemático. Alguém me dia de me fazer um desenho e explicar. Este é um livro que fala de bullying, que fala de abusos e a protagonista é obesa. Tem aqui montes de temáticas super interessantes. Eu adoro este livro. E tenho visto muita gente a pô-lo de lado, ou a vendê-lo, ou a doá-lo, porque é considerado problemático. Se nós não lermos sobre abusos, se nós não lermos sobre bullying, como é que nós somos capazes de perceber que isto existe, que é uma realidade e que devemos combatê-la? E hoje em dia eu acho que fazia falta muita gente ler livros sobre a Segunda Guerra Mundial e se calhar aprender com os erros do passado e perceber que não concordamos com aquilo para evitar situações que estão a acontecer hoje em dia. Devemos sempre ler coisas de que concordamos, que não concordamos e ser os nossos pontos de vista e crescer com eles, porque se não concordamos, temos também que crescer e de aprender e perceber porque é que não concordamos. A seguir, qual o papel dos livros num mundo onde a tecnologia avança cada vez mais? Cada vez mais importante, diria eu. Cada vez é mais difícil encontrarmos as pessoas a ler. Cada vez é mais raro as pessoas pegarem num livro, porque têm tanta oferta noutras formas. E é muito mais simples, muito mais descomplicado sentar no sofá a ver uma série ou fazer outra coisa qualquer no computador do que estar a fazer o esforço de ler. E cada vez é mais importante ler e por vezes esse hábito está-se a perder um bocado e eu acho que cada vez é mais importante esse papel. A seguir, quando escolhes um livro, quão importantes são as sinopses, opiniões e a arte nessa escolha? Depende. Se eu estou
numa loja ou se estou a ver livros em promoção, se calhar é a capa que me vai chamar a atenção e depois da capa irei ver a sinopse para saber de que é o livro. Mas se alguém que me conhece muito bem, os meus gostos, me recomenda um livro, a opinião dessa pessoa valerá e eu nem precisarei de ler a sinopse porque a pessoa disse que eu ia adorar. E se eu confiar mesmo nessa pessoa, se essa pessoa souber mesmo os meus gostos, eu irei ler sem ver novamente a sinopse. Normalmente eu esqueço-me com alguma facilidade das sinopses, mas normalmente fico com uma ideia vaga do que é que li ou do que é que falará o livro. Às vezes estou completamente ao lado quando vou ler, mas claro que eu para comprar um livro vou tentar saber de que é que ele é, mas muitas vezes recomendam-me um livro ou vejo aqui no BookTube alguma recomendação que me parece ser a minha cara, aponto o livro e muitas vezes quando vou comprar já não me lembro bem de que é que ele fala, mas foi de uma opinião que me levou a ver a sinopse. Portanto, à partida todas essas coisas têm alguma influência, mas diria que acima de tudo uma opinião de alguém que me conhece muito, muito, muito bem, alguém em quem eu confio nos gostos literários, essa terá mais valor. Quinta, deveríamos ler algum livro na diagonal? Se deveríamos, talvez não, mas quem nunca atira a primeira pedra? Eu acho que todos nós temos momentos em livros em que lemos na diagonal e muitos momentos em que o livro que estamos a ler tem que ser lido por uma tarefa, por ter que cumprir alguma coisa e muitas vezes estamos a ler na diagonal porque o livro não nos está a cativar. Portanto, se podemos fazê-lo, sim. Se deveremos fazê-lo em algumas circunstâncias, talvez sim. Se devíamos ler todos os livros na diagonal, não. Não é para isso que eles servem, senão seriam só tópicos, coisas rápidas para ler. Mas se podemos e se por vezes o fazemos, claro que sim. Sexta, a leitura deve ser sempre agradável. Esta é uma pergunta um bocadinho desconcertante, porque a leitura pode estar a ser agradável, mas ser desconfortável, por exemplo. Eu posso estar a adorar um livro e ele não me estar a deixar feliz. Pode-me deixar inquieta, pode-me deixar desconfortável, precisamente. Isto está muito ligado com a pergunta anterior das temáticas problemáticas. Eu, por vezes, leio sobre a Segunda Guerra Mundial ou sobre o tempo de Mao na China, por exemplo. Vocês sabem que também é um tempo que eu leio bastante. E aquilo deixa-me perturbada e deixa-me angustiada, mas eu continuo a adorar a leitura. Portanto, eu acho que aqui o agradável pode ser um bocadinho subjetivo. A leitura deve agradar, sim, nós devemos estar felizes a ler aquilo que estamos a ler, devemos ficar contentes pela nossa leitura. Se estamos a ler por obrigação, essa leitura não deveria estar a ser feita à partida, mas não sei se agradável é a palavra certa, porque nós podemos estar contentes por estar a ler o livro e não estar agradados com o que estamos a ler. De alguma forma, acho eu. O que é que vocês acham? A seguir, é importante sermos um leitor que lê muito e que lê boa leitura. Boa literatura. Já não sei ler. Ora, isto são coisas diferentes. Que ler muito? Eu acho que se nós lermos aquilo que nos faz feliz, se isso for um livro por ano, já é mais do que a média. O ler muito vai de cada um. Para muitos pode ser muito ler uma página num ano. E está tudo bem. E não há nada errado com isso. Boa literatura. O que é boa literatura? O que é boa literatura para mim pode não ser boa literatura para quem está aqui ao lado. Cada um tem os seus gostos. Cada um vai gostar de um género diferente. O que é boa literatura? Claro que existem livros bem escritos e livros de renome. E acho que se for o género que a pessoa possa gostar, claro que sim, que deve ler. Mas se a pessoa não gostar desse género, se calhar se não gostar de ficção literária, se não gostar do género de literatura que o melhor autor do mundo escreve, acho que não deve ler, porque a boa literatura é aquela que faz a pessoa feliz. Portanto, eu acho que não existe isso da boa literatura. Há imensa gente que detesta Saramago e foi prémio Nobel de Literatura, portanto, isso é tudo muito subjetivo. Eu acho que não existe uma especificação de boa literatura. Oitava, como compras os teus livros? O que tens em conta sempre que vais às compras? Ora, na minha terrinha não existe nenhuma livraria. Existem papelarias que às vezes vendem assim um ou outro best-seller e o meu maior ponto de venda aqui é o Continente. Portanto, é raro, acontece, mas é raro eu ir assim mesmo, ok, vou procurar aqui um livro e comprar um livro. Porque
normalmente, como é o continente, eu espero que esteja a Feira do Livro, ou que esteja com aqueles descontos, aquelas secções de desconto. Ainda por cima é um continente mais pequeno, com uma secção de livros mais pequena. Portanto, é raro eu ir assim às compras. O que é que eu faço muito? Eu compro muito online e eu tenho uma lista online de livros que partilho com a minha família, com os meus amigos, de livros que quero comprar. Essa lista é essencialmente para mim e eu pego nessa lista e normalmente quando há descontos, quando há promoções, vou ordenando um bocadinho por prioridades de livros que quero comprar a seguir, ou porque são continuações de saga, ou porque estou muito curiosa para ler, e vou-me guiando um bocadinho pela lista. A lista também serve muitas vezes para eu perceber se ainda tenho interesse ou não num livro. Já está naquela lista há imenso tempo, ainda não o comprei. Será que ainda tenho interesse em ler? Basicamente, os meus critérios são um bocadinho qual é a minha prioridade, qual é o livro que estou mais interessada em ler a seguir e também tendo em conta o preço, porque eu leio muito por ano e se eu for comprar todos os livros a preço integral vou à falência, portanto também acaba por ser um fator. Nona, como lês os teus livros? Como organizas as tuas leituras? Eu sou uma leitora porque me apetece, mas também gosto de ser desafiada. E se me seguem aqui no canal, vocês veem os meus TBRs, já sabem que é assim. Eu basicamente vejo que desafios é que estão a decorrer e tento encaixar livros que queira ler muito naqueles desafios. Mas normalmente tento pegar sempre livros que me apetecem ler. E vocês, se me seguem aqui no canal, mais uma vez, já sabem que há alguns meses que eu acabo por não pegar num livro porque não me está a apetecer tanto, ou pegar noutro. Eu acho que nós devemos sempre ler aquilo que nos faz felizes e, acima de tudo, eu vou por aí. Eu sou uma leitora, aquilo que os ingleses chamam a mood reader, portanto, que lê pelo que apetece e acho que também devíamos ser todos assim, devíamos ler aquilo que nos faz felizes na altura. Organizar as leituras é isso, eu pego nos desafios e vejo o que me apetece ler, acima de tudo. 10ª, o que fazes a tudo o que as leituras te dão? Esta é uma pergunta um bocadinho estranha e complicada. Ora bem, há coisas que eu guardo para mim, coisas com que aprendo, partilho com todos vocês aqui no canal, tento sempre recomendar. Quando leio um livro, e a minha família e os meus amigos sabem que é verdade, quando eu leio um livro que eu sei, por exemplo, que a minha mãe vai gostar ou que a minha melhor amiga vai gostar, eu vou imediatamente a seguir recomendar-lhe. Gosto muito de fazer isso, aliás, por isso o canal também, eu gosto muito de recomendar leituras que acho que possam ser a leitura certa para aquela pessoa, que possa trazer felicidade para aquela pessoa. Mas de resto eu tento guardar as aprendizagens, tento crescer e ao mesmo tempo a leitura também serve para tirar prazer e descansar e acho que todos os momentos que eu retiro da leitura são sempre proveitosos. Não sei se respondi à pergunta, mas eu não sei mais que responder aqui. Isto é uma pergunta muito difícil. O que é que vocês responderiam a esta pergunta? Vocês vão me deixando aí nos comentários, hein? Ora, a seguir, ainda continuarias a ler se pudesses abrir o cérebro e enfiar todos os livros lá? Sim, porque ler não é só angariar conteúdo. Isso seria com livros de escola, livros de estudo, possivelmente daria jeito pegar lá, por lá dentro, mas a leitura, o ato de ler, tira prazer, além de fazer muito bem à saúde, há imensos estudos, ajuda no vocabulário, aumenta a empatia, combate o Alzheimer, um monte de coisas que o ato de estar a ler auxilia e o ato de ler é que também nos traz prazer de podermos emergir naquele mundo, de podermos estar ali submersos, emergir e submersos. Eu estou um bocadinho trocada, mas pronto, estar dentro desse mundo, acho que isso é sempre proveitoso, portanto, eu acho que sim, continuaria a ler. Depois, o que pensas das releituras? Adoro, tenho que organizar aí umas releituras massivas, tenho imensos livros que andei há imenso tempo a dizer que tenho que reler e nunca releio, e portanto eu tenho que me encher de coragem e marcar aí umas releituras em breve. O que é que vocês dizem? Gostavam de se juntar a mim? Vou pensar nisso. A seguir, o que torna um livro bom e o que torna um livro mau? Acho que isto também já respondi em perguntas anteriores. Isto depende. O livro que pode ser mau para mim pode ser o pior livro do mundo. A partir de quem o escreveu deve gostar dele. Portanto, eu acho que há sempre alguém que gosta do livro, quanto mais não seja o autor do mesmo. Claro que há livros muito mal escritos, há livros que nós olhamos e pensamos, meu Deus, como é que esta coisa foi publicada, como é que isto rendeu dinheiro, mas isto é a nossa interpretação, e a nossa interpretação é sempre pessoal.
e se calhar para o autor, para a família ou para uma outra pessoa que leu aquele livro, se calhar foi o melhor livro do mundo. Se calhar chegou naquele momento em que ela precisava mesmo de um livro daquele género. Se calhar trouxe-lhe a mensagem que ele precisava de ouvir. Nós nunca sabemos. Portanto, para mim, um livro bom é um livro que me toca ao coração. Um livro que me cativa, um livro que me traz uma ideia nova, um livro que me deixa colada, um livro que me faz sonhar, uma mensagem que me toca, tudo aquilo que tem impacto em mim. E para mim, pessoalmente, um livro mau será um livro que ou não tem nada a ver com o que eu gosto, é assim completamente nada, completamente ao lado, ou então um livro que não me trouxe nada. Um livro que para mim foi vazio, talvez. Mas isto é muito difícil de responder. Depois, qual a tua opinião sobre não terminar uma leitura? Concordo, se o livro não nos está a trazer nada que devemos abandonar, mas contra mim falo, é muito raro fazer isso. Atualmente eu também sinto que não faço tanto isso porque raramente eu leio livros muito maus e vocês vão vendo aqui no canal, é raro eu ter livros com pontuações muito baixas porque normalmente, ou talvez venha cuidado, tenho vindo a escolher géneros de que gosto mais e livros de que gosto mais, mas deveria ter de facto isso um bocadinho mais, fazer um bocadinho mais quando de facto o livro não me está a agradar pôr de lado, porque lá está, livros têm que se trazer felicidade, se não estão a trazer felicidade mais vale pousar. Há muitas coisas boas para ler neste mundo e nós não temos tempo para tudo, portanto, para que perder tempo com uma leitura má? A vida pessoal do autor deve ter sido em conta? Não. Esta também é uma questão, assim como os livros problemáticos, que está muito na voga. Eu vi, na altura em que foi o escândalo já lá com a J.K. Rowling, com a autora do Harry Potter, gente que eu conhecia há anos na internet, que tinham a coleção toda do Harry Potter em várias edições, com as varinhas, com capas, que tinham roupas e Funko Pops e tudo e mais alguma coisa, a livrarem-se de tudo porque a autora tinha feito aquele comentário. Eu, quando me torno amiga de uma pessoa, eu não vou tentar conhecer os pais da pessoa para ver se concordo com tudo o que eles dizem para ficar amiga da pessoa. Porque o filho não tem culpa dos pais, assim como a obra não tem culpa do criador. O Harry Potter é uma obra extremamente inclusiva, extremamente com pontos muito fortes sobre respeitar o outro, que não é mágico, as criaturas que estão inferiores e que são superiores. Passa uma mensagem tão forte nesse aspecto que a autora ter feito um comentário que era o oposto não me incomoda de todo, porque a autora é a autora, ela faça o que ela quiser. Eu não tenho que me submeter à vontade da autora ou acreditar no que a autora diz só porque gosto dos livros. Eu gosto da história de Harry Potter e não vou deixar de ler, nem vou vender os meus livros, nem dá-los porque a autora é estúpida. E a mesma coisa com tudo o resto. Vocês sabem que eu adoro ler clássicos, ainda fiz um projeto agora em março de ler clássicos. Eu não poderia estar a ler clássicos se não acreditasse piamente nisto, porque arranjem-me um autor clássico que não seja um idiota, porque uns são loucos, outros eram adúlteros, outros eram pedófilos. Nós temos tantos casos na literatura em que os autores são pessoas más à partida ou que têm valores diferentes dos nossos. Eu garanto-vos que vocês não encontram um único escritor que tenha exatamente todos os mesmos valores alinhados com os vossos. Somos todos diferentes, todos acreditamos em coisas diferentes. Claro que há coisas que vão chocar, mas a obra não tem culpa do criador. Os filhos não têm culpa dos pais, a obra não tem culpa do criador. Portanto, esta é a minha opinião. Não sei se vocês concordam, mas eu sou bastante convicta disto. Eu não leria nem veria metade do que vejo se fosse verificar a história dos autores antes de ler. Ora, depois, se apenas pudesse ler um género para o resto da vida, qual seria? Faço a mínima ideia. Faço a mínima ideia mesmo. Eu sou uma leitora bastante eclética, como vocês sabem. Eu divido o meu tempo entre o romance histórico, romance contemporâneo, romance de época, fantasia, clássicos. Eu acho que não seria capaz de ficar-me só com um género. Adoro literatura infantil também. Eu sei que muita gente tem respondido o romance como género mais geral, portanto, o romance contemporâneo, de época, a ficção histórica, tudo ali no mesmo saco. Mas eu acho que, não sei, só se incluírem assim como romance fantástico, incluírem também a fantasia, o romance clássico, mas eu acho que isso já é muita batata, mas seria muito difícil para mim, restringir-me só a um género.
Os géneros que eu não leria seriam bem mais fáceis. Alguma vez leste um livro sobre o qual não sabias nada? Sim, como já referi, livros que me são recomendados, assim, vais ler, vais adorar, e livros que eu li assim não há muito tempo e que já não me lembro de nada, eu entro completamente às cegas. E depois, quais são os autores ou géneros que não consegues ler e porquê? Lá está. Não consigo ler terror, não gosto, eu envolvo-me muito com as histórias que estou a ler, com as histórias que estou a ver na televisão. Eu não estou aqui a ler, eu estou lá dentro mesmo. E isso em livros de terror não é de todo simpático, nem em histórias de terror, mesmo thrillers assim bastante negros, não é muito a minha praia. Mas nunca digas nunca, não é? Eu acho que há sempre um ponto de viragem, há sempre momentos em que se calhar somos surpreendidos pelas leituras. Já li thrillers que gostei. Acho que ainda não encontrei nenhuma que desse assim 5 estrelas apaixonante, mas já li thrillers que gostei, portanto, acho que eu nunca digas nunca. Neste caso em particular, autores que não consegues ler, há alguns que eu não tenho interesse em ler, tipo Pedro Chagas Freitas e coisas assim desse género. Não parece ser o meu estilo, mas percebo porque é que há um público-alvo para ele e porque é que há muita gente a gostar. E assim como eu não gosto desses géneros, possivelmente essas pessoas não gostaram de alguns géneros que eu gosto e está tudo bem, né? E última, toda a gente deveria ler. Porquê? Eu sou a pessoa que acredita que há um livro certo para toda a gente. Eu sou a pessoa que acredita que quando alguém me diz que não gosta de ler, eu percebo que a pessoa ainda não encontrou o livro certo ou a forma certa de ler, que também é muito por aí. Eu não sei quem já leu o Fangirl, da Rainbow Rowell, mas há lá uma personagem que quer ler e precisa de ler e tem muita dificuldade em concentrar-se e depois só lê em audiobook, porque é uma forma de se concentrar. Portanto, a forma como lemos também pode ter influência. Eu acredito que toda a gente vai encontrar uma forma de ler e o livro certo, porque não é muitas vezes lendo os livros a que somos obrigados a ler na escola que a pessoa vai encontrar o género preferido da vida, e daí ser tão importante também o trabalho de toda a gente que recomenda, isto puxando brasas, a minha sardinha não é puxando brasas aqui para os booktube e para os Instagrams e para todo lado, que recomendam livros. É também muito, muito importante este trabalho, porque possivelmente podem fazer uma dessas pessoas que não lê encontrar o livro certo e fazê-la também apaixonar-se pela leitura, porque o ato de ler em si pode não querer dizer nada se não estivermos a ler a leitura certa para nós. E acho que é isso, pessoal. Esta foi uma tag bastante longa e bastante difícil de responder. Deixem-me em baixo algumas das vossas respostas, porque eu adoraria saber. Eu acho que a Dorinha já tagou aí toda a gente. Eu gosto muito desta palavra, tagou, que é uma adaptação do inglês. Mas se por acaso quiserem fazer esta tag e não foram identificados de alguma forma, sintam-se à vontade para a fazer, considerem-se tagados. E depois, se o fizerem, digam-me alguma coisa para eu espreitar as vossas respostas. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!